ir pra festa, não adianta você só se embelezar, você tá bem arrumada, linda, cheirosa, perfumada, você também, homem. Você tem que saber escovar seus dentes direito, porque não vai resolver nada quando você abrir a boca. Não é todo, né? Desculpa, vai sair chupando o dedo do mesmo jeito que você entrou, tá? Então, o doutor Adriano de Abreu tá aqui para ensinar você aí em casa a escovar os seus dentes direito e manter sempre uma boca saudável. Bom dia, doutor. Bom dia. E aí, tem muita gente escovando o dente errado? Sabe, em geral, assim, é muito comum o cliente chegar ao consultório e dizer assim, eu escovo 5 vezes por dia. Ele tem muita frequência, mas muitas vezes não tem qualidade nessa escovação. Então é fundamental sempre o dentista orientar a forma de escovar, né, a forma correta, não a quantidade. Então o ideal é que o paciente escove pelo menos 3 vezes ao dia, né, e na forma correta. Tá? Eu trouxe aqui alguns dispositivos para a gente orientar o seu espectador a entender como é que é uma escovação da forma correta. Vamos tá? lá, doutor, como é? Então é muito comum o paciente chegar com pressa e fazer aquela escovação horizontal, rápida, que a grande maioria das pessoas fazem. Essa escovação não é ideal, porque essa escovação, ela, com o tempo, começa a causar retrações gengivais. Tá? A escovação ideal, a gente tem que ter uma escova. É fundamental que a escova tenha cerdas macias. Por quê? Porque a cerda macia ela vai conseguir penetrar no suco gengival, que é um local onde a gente mais consegue aderir à placa bacteriana. Ok? Então eu tenho que ter uma escova de cerda macia e uma escova pequena. Tá? Isso aqui é um equipamento demonstrativo, mas essa escova é muito grande. Em geral, em função da curvatura do arco, a escova não consegue absorver bem. Então como é que funciona essa escovação? Tá? Eu vou conseguir absorver pelo menos 2 dentes em cada escovação, tá? E ela entra nesse ângulo de 45 graus. Eu faço um pequeno movimento para ela entrar no suco gengival e faço esse movimento de varredura. Você pode ver que algumas escovas maiores, elas conseguem até absorver 3 dentes, mas ela não vai ser tão efetiva na escovação. Então, tem que ser um grupo de cada 2 dentes, aí eu faço 10 repetições em cada 2 dentes. Ela vai pegar esses 2 dentes? Pega 2 dentes, é porque aqui é um modelo demonstrativo, puramente demonstrativo. Então a gente vai fazer todo um protocolo. Como é que é esse protocolo? Eu faço toda uma sequência da região da frente dos dentes, depois venho para essa região que a gente chama de face oclusal. Tá? A face oclusal aí eu já posso escovar como todo mundo faz, que é aquele movimento de vai e vem, e vou para a face palatina na região superior e face lingual na mandíbula, né? Que eu tenho as 2 arcadas, arcada superior e arcada inferior. Tá? Outra dúvida muito comum do paciente, ele perguntar com relação ao uso do fio dental. Ele usa o fio dental, como é que ele usa? Muitas vezes as pessoas usam o fio dental puramente para tirar resto de alimento. E não é assim que se usa o fio dental. Eu já estou aprendendo aqui no Matina, eu já estou fazendo errado. Primeira coisa, as pessoas tiram o fio dental para usar muito pequeno. Então o fio dental tem que ser realmente grande, a gente tem que gastar. Tá? Tem que gastar. Por quê? Aquele fio que você passou num primeiro momento, está conseguindo ver aqui? Aquele fio que você passou num primeiro momento em um dente, ele já não pode ser passado no dente vizinho. Porque eu estou levando a placa bacteriana, que é o responsável pela cárie, tá? Levando para um dente vizinho. Então como é que a gente faz? Enrola os dedos médios, bem curto, levo lá dentro do suco gengival. Então nesse movimento eu abraço o dente e faço esse movimento de serra-serra, que a gente chama. Abraçando um dente, depois eu abraço o outro dente, no mesmo movimento de serra-serra. Isso por quê? Porque a escova de dente, ela não consegue atuar nessa zona entre os dentes, que são as zonas interproximais. Ela atua nessas zonas livres, tá? Nessa face oclusal, na face vestibular, na face palatina. Mas entre um dente e o outro, o fio dental não funciona, a escova de dente não funciona. Então aí é que atua o fio dental. Curto, sempre curto, tá? E eu venho aqui e abraço o dente. Ó. Levo lá dentro do suco gengival. Nessa região aqui, a escova de dente não consegue atuar. De forma alguma. É muito comum também o paciente perguntar para a gente assim, qual é a hora de usar o fio dental? Antes da escovação ou depois da escovação? Existem estudos que comprovam que o ideal seria antes. Outros estudos comprovam que depois. Então, o importante é usar. Tá? Outro fato importante é o quê? A gente forma... São 4 elementos fundamentais para você fazer uma escovação bem feita. Tem que ter uma escova de dente, lembrando sempre, escovas sempre de cerdas macias e escovas pequenas. Tá? Independente da marca, é muito comum perguntar, essa escova é melhor, aquela é melhor, independente disso. Acho que é 12. O tamanho de acordo com a sua boca. Né? Tem pessoas que têm uma boca maior e têm uma boca menor. Então, é fundamental a escova de dente, a pasta ou gel dentário, um fio dental e um antisséptico. Com isso, você vai estar efetuando uma boa escovação, uma boa higiene
Porque, Babi, o paciente precisa entender assim, a odontologia evoluiu em todos os sentidos. Ela evoluiu nas técnicas, ela evoluiu nos materiais, os profissionais evoluíram também, mas sempre a prevenção vai ser o melhor negócio. Sempre. Então, quando você trabalha com prevenção, o paciente vai voltar mais vezes ao consultório, mas em um número limitado de procedimentos, certo? Geralmente fazendo prevenção. Tá? E a má escovação, ela pode gerar entre vários, né? Enfim, várias gengivite, coisas. Eu estava tentando lembrar, gengivite. Cárie, né? Hoje a gente tem dados que no Brasil se perde muito mais dente por doença periodontal, né? Que é a antiga piorreia, né? Que falavam, os mais antigos usavam muito esse termo, do que cárie. A cárie é muito comum em pacientes muito jovens. Pacientes de mais idade, a gente está em mais problema periodontal. São dentes realmente que começam a perder osso, começam a perder gengiva, causam aquelas retrações gengivais. Quando você vê, você está perdendo o dente. Doutor, no caso da criança, é bom, o adulto ele aprende bem direitinho, mas a criança é difícil às vezes a gente conseguir aplicar isso daí. Qual é a metodologia que eu poderia usar na criança? Quando a gente falou das escovas, eu disse assim, a melhor escova é aquela que seja de cerda macia e pequena. Mas a gente tem também escovas específicas para alguns pacientes. Por exemplo, o paciente ortodôntico, ele vai usar sempre uma escova para ortodontia, ele vai usar escovas interproximais que vão passar por baixo daqueles fios e um fio específico, tá? Um fio chamado superfloss, que ele passa por baixo do fio dental, tem uma esponjinha. As crianças, a gente tem escovas específicas, né, aqueles da primeira infância, em que a gente coloca no dedo até e a mãe que vai escovar. É importante nesse momento salientar que crianças até 5 anos de idade, elas não podem usar pasta com flúor, porque o flúor, nessa fase, eles não têm o hábito de cuspir. Eles deglutem aquele flúor, correndo o risco de causar uma mancha chamada fluorose. Tá? Então, a criança até 5 anos de idade tem uma pasta específica para ele. Como também a gente tem outras pastas específicas, por exemplo, paciente que tem sensibilidade, a gente já tem umas pastas específicas para isso. Mas, em geral, o que eu digo é, a boa escovação é que é o resultado, que dá o resultado melhor. Doutor, eu já estou estendendo, já fui para criança, agora eu já estou perguntando, pessoas que usam dentadura, como é que faz para a escovação dela? A dentadura já é um protocolo diferente. Quando a gente fala em escovação de dente, eu falei que a gente usa uma escova de sempre cerda macia. A prótese total, não. Já é uma escova mais rígida, tá? E a gente usa alguns materiais para manter a higienização daquela prótese. Então, é uma pastilha efervescente na qual o paciente coloca essa prótese lá, e a prótese vai ficar mais limpa por um bom tempo, tá? Porque é muito comum um paciente que usa prótese total, ele no máximo vai passar 4 anos com aquela prótese. Então, ele já volta com a prótese desgastada, com a prótese cheia de tártaro, às vezes quebrada. Então, esses produtos ajudam a manter uma prótese mais limpa, evitando a adesão de placa bacteriana. E doutor, e pessoas que tem pessoas que são propensas ao acúmulo de tártaro naturalmente, pelo seu organismo mesmo. Exatamente. E como é que a gente pode combater isso daí, além disso daqui, da escovação, do filtro, como é que a gente pode combater isso daí? Existem algumas pastas, como eu disse, existem essas pastas específicas, né, o paciente periodontal, tá? Mas, volto a salientar, vai ser sempre a higienização. É porque a grande maioria dos clientes, eles dizem assim, eu faço a escovação bem feita. E quando você coloca na frente do espelho para ele fazer essa escovação para o dentista, é que você vê realmente a escovação está deficitária em algum momento, tá? Então, a escovação, se você tem tártaro, a sua escovação realmente tem que melhorar. Eu brinco muito com o meu cliente e digo assim, olha, se fosse um paciente de pressão alta, você ia dar um cuidado especial porque você ia morrer com essa pressão alta. Mas com o dente, às vezes as pessoas negligenciam o cuidado. Então, cabe ao dentista estar sempre estimulando, por isso é importante esse retorno a cada 6 meses ao consultório odontológico, tá? Para estimular aquele paciente, tá? Melhorar a autoestima dele com relação à escovação. Eu não sei se acontece com você, mas é muito comum quando você sai daquela consulta, aí você compra uma pasta nova, uma escova nova, daqui a pouco começa a relaxar. Então, cabe a nós estar trazendo o paciente de volta para estimular nesse momento. Conhecer do uso do fio dental? Toda vida que você escovar, você tem que usar um fio dental, tá? É aquele quarteto, escova, fio, pasta e antisséptico. Doutor, vou fazer uma pergunta, não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou perguntar. Vou abusar do convidado agora. Pessoas que fazem clareamento dental, né? E aí a gente quer usar aqueles antissépticos. Não é muito adequado usar um antisséptico muito colorido, não, né? Não, e inclusive existem antissépticos e pastas específicas para isso, tá? Não é que aquela pasta, muitas vezes o cliente acha que aquela pasta vai fazer o clareamento. Não, aquela pasta ela funciona como um coadjuvante no tratamento, exatamente por isso. Um outro fator dessas pastas, desses produtos, é que eles são irritantes. Eles têm como subproduto o ácido. Então, se a indústria começa a lançar pastas muito concentradas, eles correm o risco de ter muita sensibilidade nesses pacientes. Então, ele funciona como coadjuvante. Vai haver sempre a participação do profissional dentista.
Não tem como. Hoje mesmo existe um fabricante aí, não vou mais falar o nome, né, que está fazendo uma propaganda aí que eles fazem o clareamento totalmente pelo paciente. Mas deveria sempre ter a participação do dentista. É fundamental a participação do dentista nesse momento. Então não tem esse negócio de um creme dental no mercado vai ficar com o dente branquinho, não? Não, o americano ele até usa um produto que é a base de dióxido de titânio. E o dióxido de titânio ele não faz o clareamento, ele pinta o seu dente. Então, como o americano gosta muito daquele dente muito branco, é muito comum ele chegar, quero ir a uma festa. Ele usa esse tipo de pasta, o dente fica mais claro, ele vai à festa dele, quando volta a cor que era. Tá? Quando escova os dentes, mas a gente não tem isso aqui no Brasil. A posta-tinta vai embora. A gente não tem isso aqui no Brasil. Não, mas foi bom saber, não foi bom. Aí tá aí uma curiosidade. Eu não sabia, eu acho que você em casa também não devia saber, não, né? Enfim, mas quem sabe, né? Futuramente cheguei no... Mas também não é bom ficar usando muito, não, né? Não. Um outro fator também da escovação, voltando ao tema... Vou voltar ao tema. Eu aproveitei aqui para fugir um pouquinho do assunto, porque são coisas, às vezes, que algumas pessoas aqui também fizeram clareamento, essas coisas todas. Aí eu sempre falava isso, mas eu só abusei um pouquinho do convidado, mas vamos voltar para a escovação dos dentes aqui. Como voltando é que é muito comum também o paciente chegar com halitose ao nosso consultório em função de quê? De saburra. Saburra são subprodutos, são ácidos, bactérias que ficam presas na língua, tá? Então, muitas dessas escovas, essa aqui não tem, certo? Até tem um pouquinho, tá? Não sei se dá para pegar. Ela tem um raspador de língua, tá? É como se eu tivesse uma língua aqui, eu venho, passo um pouco de pasta, venho e esfrego nesse local para remover a saburra. E a bochecha também tem que ser escovada, tá? É um foco de bactéria, sempre se adere naquela região, então a gente escova a bochecha e o dorso da língua. E aí, como é que faz a escovação? Tem um ritual também para a escovação da bochecha? O raspador é aquela superfície que você deve conhecer. Ela vem e raspa ali a língua. E a bochecha é a mesma coisa. Você pode pegar a sua própria escova e escovar com cuidado para não machucar. Tá? Doutor, afta tem alguma coisa a ver com escovação? A afta pode ser causada por uma escovação traumática. Né? Imagine um paciente, a gente divide em biotipo os pacientes de periodontia. Então tem um biotipo fino, um biotipo médio e um biotipo grosso, espesso. Então, os pacientes de biotipo mais fino, por exemplo, você provavelmente tem um biotipo fino. São pacientes... são pacientes de rosto comprido e geralmente ele tem um biotipo muito fino. Então, se ele usa uma escova de cerda muito grossa, ele corre o risco de causar uma úlcera traumática, né? Que seria uma afta traumática. E quais são as outras... você já falou, mas as doenças visíveis que podem ser causadas pela má escovação? A gengivite é o principal, né? E a doença periodontal, ela divide-se em vários níveis, né? Chegando até aquele paciente que, ao encostar uma escova de dente, ele vai estar sangrando, tá? Então, a gente divide geralmente isso, gengivite, doença periodontal e a cárie, né? A cárie, que é o principal fator, é o que as pessoas mais nos procuram, mas volto a frisar, a prevenção sempre vai ser o mais importante, sempre vai ser o mais interessante para a gente. Tá vendo? Criançada, por favor, começa a cuidar desde pequenininho. A mãe vai chegar para a criança, vai fazer esse mesmo procedimento ou tem um diferencialzinho no dentinho dela? Não, a escova da criança, que ela já é criança na primeira infância, né? é uma borracha, né? Uma coisa diferente, mas ela vai fazer os mesmos movimentos, tá? Em princípio, ela nem tem dente, então ela já começa a higienizar a gengiva. A própria gengiva já vai estimulando ali. E o paciente, a partir do momento que rompeu o primeiro dente, ele já pode fazer a primeira visita ao consultório. Lá na nossa clínica a gente tem um odontopediatra também, então quem quiser aparecer lá vai ser sempre muito bem-vindo. Você falou da escovação da língua e às vezes quando a gente vai escovar a língua tende a provocar, né? Esse seria o limite ideal para você raspar a tua língua, para você limpar? A ânsia de vômito não tem como o paciente controlar, né? Algumas pessoas realmente têm isso, é um problema que às vezes a gente tem no consultório de pacientes com ânsia de vômito, que você vai moldar para fazer algum procedimento de prótese. Muitas vezes você não consegue. Então, você tem que usar alguns artifícios. Uma anestesia numa região mais posterior. Hoje, a gente tem um óxido nitroso, que é um equipamento no qual a gente controla a ansiedade do paciente, é o chamado gás hilariante, gás do riso, né? As pessoas inalam aquilo ali e vão ficar mais tranquilas. Não é que elas vão dormir naquele momento, elas vão ficar sedadas, uma sedação consciente. Então, tem alguns dispositivos que a gente usa. Agora, em casa, na escovação, só ele vai poder controlar, realmente. Né? Então, o ideal para quem acaba provocando por escovar a língua. Então, o ideal seria deixar um pouquinho mais próximo, então, dos dentes, não ir exatamente. tão longe. Não chegar assim. Tanto à região de orofaringe, que é a região que dá realmente assim... Como é o nome? Orofaringe.
Orofaringe. A minha língua hoje super travada, ele vem com orofaringe. Aprendeu orofaringe, agora coordenadoria não estava saindo. Orofaringe. Viu? Aprendeu como é que escova os dentes? Então, não tem o porquê você não escovar agora corretamente. Procure a escova adequada. Lembrando o kit, escova, fio dental, o que mais? Pasta ou gel e o antisséptico. Pelo menos 3 vezes por dia. O fio dental tem que ser nas 3 ou pode ser só uma vez por dia? Sempre. Esse quarteto junto. Então pronto, ó, chama essa turma aí todo dia, 3 vezes por dia, você vai ter sempre uma boca muito saudável, tá?